Olá, meu povo! Voltamos para te mostrar mais alguns violões novos e super interessantes que chegaram pra gente. Eu e o Fofos vamos mostrar uma linha inteira de violões da Michael, que é a Misa. É uma série que possui 5 modelos diferentes de violões e, inclusive, conta com uma opção para canhoto. Nós vamos discutir sobre as diferenças que os violões apresentam e esse vídeo acaba possuindo um viés mais didático, uma vez que nós temos 5 tipos de violão dentro de uma mesma linha de um fabricante e que, inclusive, são construídos com os mesmíssimos materiais. Então, eles são basicamente iguais nesse sentido, mas o tamanho é diferente. Então nós vamos conseguir sentir um pouco da diferença que o tamanho da caixa acústica e da escala causam na sonoridade e nos principais usos recomendados para os instrumentos. Já tô animado para saber como é que vai ser esse negócio aí. Bora? Bora! And brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Olha, aqui nós temos um conjunto de 5 shapes de violões que são construídos com os mesmos materiais. Os modelos e os respectivos shapes são VMM, esse é o código, tá? 100 MH, que é o treble. A gente tem o VMM 110 MH, que é o mini GS. O VMM 120 MH, que é o mini jumbo. Tá vendo? Os tamanhos vão mudando. VMM 130 MH, que é o folk. E o VMM 140 MH, que é o OM. Antes de começar a explorar essas características individuais de cada um deles, acho legal a gente já falar dos materiais com os quais eles são construídos, né? Uma vez que os violões dessa série vão possuir as mesmíssimas specs nessa questão. Olha, são esses aqui, né? Esses violões que a gente tá segurando aqui, são violões que tem o tampo, as laterais e fundo, tudo mahogany. Então é seguindo uma linha que já é até tradicional e muito querida das pessoas de violão de aço, que é esses violões all mahogany, né? E inclusive falando sobre o acabamento deles, eles são poro aberto, então a gente tem um verniz aqui bem acetinado mesmo, abertão, assim, ao ponto de realmente você sentir o contato com o poro, que é bem agradável, tem tudo a ver com esse tipo de estética aqui. E a gente não tem filete, não tem binding nesses violões, que também é uma característica desse tipo de instrumento, é bem comum. O braço dele é de nato e também tá com uma coloração aqui, né, se aproximando bastante do mahogany. A escala é uma escala bem escura, um material sintético que se chama Rich Light, é um HPL, um material feito sob alta pressão, combina fibras de madeira e resina para fazer esse material aqui, que muitas pessoas dizem que quando bem feito, ele é até muito mais durável do que madeira de fato. Os trastes são níquel silver e tem um acabamento arredondado. Inclusive esse acabamento tá bem legal, não tem nenhuma pontinha sobrando. E a pestana e rastilho são em osso, o que também é uma coisa boa. Especialmente se a densidade for controlada, se o material estiver bom. É o que a gente quer, pois são os pontos de contato principal, né? Da corda aqui, ó. Os pontos principais que a corda solta encosta neles. O cavalete é numa madeira que se chama Laurel Wood. E os marcadores são em losango. É um losango pequeno e bem bonitinho. Meio que um diamantezinho assim. Bem sutil, é legal. O pino dela é em ABS Black e também a roldana. A gente tem esse mesmo aspecto escuro, bem bonito, que também não fica chamando a atenção demais. Combina inclusive com a cor das tarraxas, que também é um preto mais fosco, né? Um mate. É basicamente um instrumento que ele é todo nessa tonalidade marrom, né? Do mahogany, do nato. E o resto dos elementos basicamente é preto. Então, bem minimalista, bem discreto e que tem esse aspecto rústico de série 15, né? Dos violões all mahogany Total. Tradicionais que todo mundo gosta, né? As cordas que vem nele de fábrica são cordas 011, tá? Então o calibre vai da misinha 011 até a misona 52. Ele tem escudo. O sistema de captação, o equalizador, ele é o Michael FX e a gente vai falar mais dele pra frente aqui pra mostrar pra vocês. Mas agora vamos falar de cada um dos instrumentos, seguindo esse código aqui do número menor pro número maior. Já vou começar a trabalhar. Passar por eles. Vamos nessa. Bom, o primeiro é o VMM 100, que é o nosso treble. Exatamente. Então, esse é o VMM 100. É um treble, o tamanho dele já denuncia isso. Uma coisa que a gente espera de um violão pequeno em relação a um violão bem maior, de tamanho de caixa, é que o violão pequeno tenha uma definição de som bem legal, articulada, exatamente porque não é um violão que vai sobrar grave, não é um violão que vai embolar demais. O tamanho, o shape do violão, o tamanho da caixa, ele vai trazer certas características à tona. No caso do violão pequeno, a gente costuma encontrar um som com bastante definição, uma margem dinâmica que é um pouco mais contida, então a relação entre o som mais delicado
pesado e o som mais forte que ele consegue fazer sem comprimir demais o som. Aqui a gente tem 5 tipos de violões diferentes e é justamente isso, assim, por que ter 5 tipos de violões diferentes? É porque cada um vai ter uma característica. Tem um motivo. No caso desses violões pequenos, a galera costuma mudar o bracing interno, costuma mudar como que é a distribuição das frequências no tampo, para que eles tenham um som mais completo. E é exatamente o que a Michael fez. Ela tem um fundo arqueado, um violão com fundo arqueado, seguindo ideias até de instrumentos bem antigos, assim, que tem fundo arqueado, né? E eles não têm bracing. Então, dessa forma, esse arco, ele ajuda na projeção de graves e de volume, do médio grave também, para ser mais preciso. Então, a gente tem um corpo menor, uma caixa menor, mas que já entrega mais do que se espera de um violão desse porte, que é muito pequeno, né, gente? Esse é um violão que ele é um violão para viagem, para tocar plugado. Pessoas de baixa estatura tocam. E também, quem tem mãozão, não é um problema. É um violão que é ergonômico, agradável, levinho, fácil de lidar e que pode ser usado para uso profissional, sim. Muito bem, obrigado. Funciona perfeitamente. Não é exemplo do Ed Sheeran, que adora esses tipos de modelo de violão mais compactos. Exato. Galera que vem dessa tradição de busking, assim, de tocar na rua, Total. né? Então esse aí é o nosso travelzinho, nosso pitico. E aí, seguindo, né, a partir dele... O segundo é o VMM 110. 110, exatamente. É esse aqui, que tá na minha mão. O 110 é um mini GS. O GS é Grand Symphony. Só que esse aqui é um GS pequeno, porque o GS de tamanho completo, o full size, ele é um violão bem grande, de corpo assim. E esse aqui é um modelo que também ficou muito famoso, muito querido das pessoas, por ser um violão que tem um médio bem pronunciado, geralmente. Especialmente se tem essas características mais amadeiradas de mogno, deixa de ser aquele médio que é só nasal e que às vezes incomoda, e vira uma coisa mais amadeirada, mais agradável. Também é um violão muito portátil, incrivelmente portátil, mas que já tem um som um pouco mais completo, vai ter mais projeção. Ele está ali no meio termo entre o violão de tamanho completo, escala completa, e o violão que realmente é bem pequenininho. Ele é um violão mais versátil, na minha opinião, para uso no geral, assim, que a gente espera do instrumento, né? Para uma gravação, para uma coisa em estúdio e tal. E ainda assim, extremamente confortável, tanto quanto o nosso Travel, né? Ah, sim, super. E constatando aquilo que a gente já vem falando nos outros vídeos também, acabamento da Michael tá, ó, Tá bem legal. tá muito legal. Esse é o 110. Esse é o 110. A gente parte para o 120, que é o que tá aqui do meu lado. Ó, tá legal, tá tendo mais ou menos uma noção de diferença, ó. O 120 a gente já tá falando do mini jumbo, né? Exatamente. Esse é o mini jumbo, que ele já começa a entrar dentro da categoria do violão, que é bem versátil. Ele já tem um tamanho de caixa, assim, que a gente já tá bem acostumado com essas proporções. Tem um cutaway, também já indicando esse lance do uso mais versátil, porque tem um interesse aí pelo Alcance nas Exatamente. partes mais agudas da escala. para também já começar a entregar uma contrapartida para um violão que vai ganhando um corpo maior, né? E aqui o que a gente vê é um violão que tá numa posição intermediária, que consegue fazer de tudo um pouco. É um violão que para bases mais cheias vai funcionar bem, é um violão que tem projeção, é um violão que ainda tem bastante definição. Então é isso que a gente espera de violões desse tamanho, né? Já vai vir com um pouco de grave, um grave mais quentinho também. E agora a Violão. gente tem esse aqui, ó, que é um modelo folk, ou o Dreadnought. E esse é um violão que tem uma caixa já bem maior. Ele tem as curvas aqui bem maiores, tem bastante grave, tem mais projeção também. Esse tipo de violão, eu já vi várias pessoas evitarem violões maiores assim, exatamente porque não traz conforto suficiente. Joga o nosso ombro pra frente demais, joga o ombro pra cima, não cabe no corpo da pessoa. E às vezes até a junção do tampo com a lateral, a pontinha, por mais que ela seja abaulada, ela começa a ficar incomodando Essa a quina região. fica pegando. É. Isso incomoda demais. E a pessoa quer um violão com um som grandão, um canhão, mas ela não se adapta por ser um violão que é grande demais pra ela. Total. Começou a aparecer nos violões nos últimos tempos, e que é muito legal, o bevel ou o armrest. Esse amigão aqui, ó. Isso aqui é uma beleza, cara. Porque ele muda a geometria dessa parte aqui, fazendo um contorno que é muito mais anatômico. Faz uma diferença bem legal mesmo. Tem gente que, quando começou a ver isso aqui, fala, é frescura e tal. Cara, não é. É um detalhe legal porque ele é pensado justamente pro violão velho de guerra que vai te acompanhar nas apresentações. Porque talvez você não sinta a diferença quando você pega o violão e fica ali 5 minutinhos ou toca uma ou duas músicas com ele. Agora, quando você faz uma apresentação de 2h30, 3 horas, que você fica com o violão o tempo inteiro debaixo do braço, é aí que você vê o quão esse detalhezinho é importante para um violão com uma caixa desse tamanho. Eu não sei se eu posso chamar isso de cutaway, mas ele segue a mesma lógica também, né? É um cutaway com uma half tecnologia. cutaway. Você não perde em caixa de violão, né? pro Que é violão. uma troca que ela acaba sendo mais ponderada sobre
sobre o volume, né, interno, tanto de ar que vai circular, o tamanho da caixa também. E você faz só esse detalhe aqui, e essa cavadinha, ela já é o suficiente para sua mão avançar aqui para frente, ó. Aqui eu tô colocando meu mindinho na 17ª casa. Né? Sem precisar fazer muita força, sem precisar Minha mão afiar demais a mão. É bem agradável mesmo, faz uma diferença. E o que a gente espera desse violão aqui são mais graves, um som mais quente, médio grave bem presente e um volume também, uma margem dinâmica que ela passa a dos outros. O legal também desse modelo em particular aqui é que eles têm uma versão para canhoto desse violão aqui, ó. Que é o que a gente tem aqui atrás. Então não deixaram os canhotos de fora. E é legal porque você tá lidando com o modelo clássico, né? É, um modelo que é super clássico, que as pessoas vão procurar. Muito bom saber que tem uma opção garantida aí pro canhoto. E saindo do folk, a gente vai pro OM. Aqui a gente tem um OM bem peculiar, um OM interessante que a Michael trouxe nessa linha. Nós temos o OM, que é um dos violões mais queridos dos últimos vários anos. Desde ali dos anos 90, quando começaram os acústicos MTV e apareceu o Clapton, posteriormente o Signature do Clapton. Caiu na graça dos artistas, né? Totalmente na graça dos artistas. Muito. Aqui no Brasil a gente associa o Nando Reis. Total. Na gringa a gente associa o John Mayer, esse tipo de violão. Então aqui a gente tem um OM, que é um violão muito versátil, talvez em termos de som é o que cobre mais coisas sem perder articulação, mas ao mesmo tempo tem um grave muito interessante, tem uma projeção muito interessante. Não é do tamanho do folk, mas entrega bastante em termos de som, de projeção. Total. Muito agradável para tocar e não é à toa também que é um dos shapes, dos tamanhos de violão mais queridos pela galera no geral, pelos profissionais. E é um violão que ele vai entregar o meio termo entre as coisas que a gente espera, sem ficar devendo. Sem contar que a gente tem um modelo super clássico no formato OM, com essa configuração de mahogany, né? Então, Sim. tipo assim, a gente tá entrando num universo muito confortável, tanto de formato quanto pra configuração de madeira, pra esse tipo de violão específico. É um violão que eu reparo, uma coisa boa nesse instrumento aqui em particular, é que ele é muito equilibrado. Eu não sinto que ele tá fazendo o que eles chamam de um neck dive, né? Tá querendo puxar pra cá e nem pra cá. Total. Tá quietinho, assim. Eu reparei isso também. E assim, uma outra coisa que é legal, que aí eu vou falar de uma coisa muito específica, tá? Esses violões que chegaram aqui pra gente, que também foi um cuidado da Michael, eles vieram com uma regulagem muito Sim. confortável. Sim. E partindo do pressuposto que esses violões, eles vieram dentro de uma caixa de papelão, que eles tiveram essa questão de transporte, e pra chegar aqui na nossa mão com a regulagem ainda super legal, assim, mais um ponto positivo pra todos esses caras que a gente conseguiu testar. Muito bem, então esse aqui é um resumo da linha total, assim, da linha Misa, com seus 5 modelos. Total. E aqui o legal é que a gente tá falando de violões que tem os mesmos materiais. Então aqui a gente vai poder explorar a característica específica de cada um deles. E vocês vão ter a oportunidade de ver esses testes. Mas antes, a gente precisa falar um pouco da captação também, né? Vamos lá? Vamos nessa. Agora, nós vamos te mostrar um pouco do novo sistema de captação e efeitos que a Michael trouxe para essa e mais algumas linhas de instrumento deles, que é a Michael FX. Esse sistema aqui, ele é focado no controle individual dos efeitos. E dessa forma, cada um dos efeitos, eles vão ter um knob dedicado para ajudar na sua participação do som plugado do instrumento. Então, exatamente como o Kaique acabou de falar, esse sistema é pensado para soar com o violão plugado. E você pode usar tanto um cabo P10 para conectar o violão no equipamento de som, uma caixa, uma mesa de som, mas também pode usar um fone de ouvido para escutar os efeitos, porque o Michael FX possui uma saída dedicada para fones de ouvido. Então você não fica preso aí nesse negócio de tipo assim, só vou conseguir ouvir se tiver aquele aparato inteiro ali de sistema de som, se tiver uma caixa. Não, com fone de ouvido você já resolve, já conecta aqui de uma vez, ó, saidinha de fone de ouvido e vai conseguir ouvir. Tenho uma sugestão. Vou aproveitar que o meu violão tá plugado. Usa ele que eu seguro esse aqui, pode ser? Vamos nessa. Esse sistema possui um controle de tone também para cuidar do timbre do violão plugado. Ele tem afinador embutido, que tem um visor LCD, e também usa uma bateria recarregável e removível de lítio, que é recarregada através da conexão com o carregador e cabo USB-C. Então, ó, agora vamos dar uma olhadinha aqui como é que esse sistema funciona, mostrando o valor mínimo e máximo de cada um dos efeitos, explorando a captação de uma forma geral aqui plugada e até mesmo para mostrar para vocês como é que funciona. Ele é bem intuitivo. De bater o olho, você já sabe mais ou menos como é que funciona e o que você precisa fazer aqui. Com o único detalhe para eu utilizar esses efeitos, eu tenho um botão aqui para on-off efeitos, que eu clico nele, a luzinha, o LEDzinho azul acende. E vamos lá, o primeiro aqui é o Chorus, que eu vou abrir agora para vocês. Ó, já vou botar ele no máximo já para dar diferença, ó.
aqui, como é que ele vai funcionar? Quanto mais pro máximo, mais efeito de coros ele vai me dar. Então, por exemplo, se eu colocar ele aqui no meio, ele tava no máximo. Se eu colocar ele no meio... Bem delicado já. Ele vai me entregar um efeito mais sutil. E se eu for diminuindo... Tá lá, mas bem pouquinho. O delay, que é o nosso próximo, ele segue mais ou menos a mesma lógica, só que aqui no delay ele vai aumentar a velocidade da repetição. Ou seja, se eu deixar ele mais curtinho aqui, enquanto eu tô tocando, eu tô gradualmente aumentando ele aqui, ó. Já começou a aparecer a cauda. Aumenta mais um pouco. Aqui a cauda já despregou, né? E se eu botar no máximo... é onde ele vai ter a cauda e o número de repetições mais longa. Vários usos diferentes, né? Pra combinações de delay. Desde fazer texturas até tocar uma coisa meio country, assim, com aquele som slapback, assim, que é o mais curtinho. A repetição bem curtinha, assim, bem próxima. O próximo é o reverb, que vai ter a mesma característica do chorus. Quanto mais aberto ele tiver, maior vai ser o tamanho da sala, vamos falar assim, né? Maior o reverb, maior o corpo que o violão vai ter. Então, com ele zerado, trazendo tudo pra lá, que ele já vai me entregar bem mais corpo, que é uma opção muito legal pra quem tá tocando sozinho, que você já consegue criar uma ambiência e um corpo pro violão. E a possibilidade que a gente tem também de usar eles combinados. A gente falou deles individual, e aqui eu posso, por exemplo, eu posso colocar... Vou fazer uma bagunça aqui. Eu posso colocar um pouco de chorus e um pouco de delay. Reverb meu tá no talo. Aonde eu vou ter a combinação deles, e o que é super legal porque você pode às vezes pegar uma característica que a música já tem e acrescentar aqui. Tem alguns estilos de música específico que já tem um desses efeitos ou alguns deles para você poder combinar. Ou então, dependendo do que você quiser fazer, do arranjo que você quiser fazer, você pode ir fazendo o seu teste ali e encontrar a característica sonora mais legal para aquilo que você vai executar, o que é super bacana, porque você já tem uma gama de opções, tanto individualmente trabalhando com os efeitos, quanto como trabalhando com os efeitos combinados. Esses são os efeitos que são mais desejáveis para combinar com o som acústico, com o violão, né? É à toa que eles foram escolhidos esses três aí, com seus parâmetros mais comuns, para você também não é muito complicado, é feijão sem bicho e já chega no resultado. E outra coisa, do máximo até o mínimo, é bem delicada a passagem. Que tem tudo a ver com o instrumento acústico. Na maioria das vezes, a gente não quer uma coisa muito agressiva. A gente quer mais essa cama, essa coisa elegante de ter o efeito ali, mas sem ser uma coisa que domina. Que é nada que vai descaracterizar também a natureza acústica da coisa. Acústica do violão. Além disso, os outros dois controles que a gente tem aqui é o controle de volume e o controle de tone, que o Fofão já chegou a comentar a respeito dele. Que vai dar essa possibilidade da gente trabalhar aí com as frequências do violão, e aí você vai encaixando dentro do que pro seu ouvido ficar mais agradável. Agora, bora testar cada um deles em testes AB, que nesse caso aqui são A, B, C, D, E, porque são 5 violões. E nós vamos avaliar as diferenças no som acústico de cada modelo. O Caico vai tocar aqui, mesma música, são 2 músicas, então, para esses 2 exemplos aí, ele vai trocar de violão, passando por todos os 5 modelos. E aí você ouve, tira suas conclusões. E dale!
foi muito legal ter a possibilidade de testar violões de modelos diferentes, mas que tem essa configuração. A gente já chegou a fazer alguns testes de violões que tinham o tampo lateral e o fundo em mahogany, só que eram alguns modelos específicos. E aqui a gente teve a possibilidade de passar por um parâmetro geral dos principais modelos que a gente tem hoje no mercado, dos principais modelos mais conhecidos, vamos falar assim, que a gente tem hoje rodando no mercado, né? Massa demais, né? Poder ver a diferença que o tamanho faz. Total. Que a resposta acústica de cada um. Ver que tem lugar para todo tipo de violão, tamanho de violão também, aplicações específicas. E, inclusive, ficar sabendo mesmo que rola isso para você fazer uma boa escolha aí pro seu próximo instrumento, de acordo com o que for mais importante para você. É muito importante a gente falar dessas características porque não envolve só a parte sonora do violão, como também envolve o nível de conforto que você vai ter a respeito desse violão, né? Nos testes que a gente fez, já vou deixar essa dica de cara para você. Se você tiver essa oportunidade, ouve eles com fone de ouvido, que aí você vai conseguir entender as minúcias que a gente veio comentando antes dos testes, e isso vai te ajudar demais a entender um pouco mais a sonoridade de cada um desses violões e facilitar a sua escolha na hora de comprar. Exatamente. Lógico que é sempre muito importante, quando você for adquirir um violão, nunca ir no escuro, tá? Vai na loja, senta, testa um, testa outro. É a junção do ouvido mais a tocabilidade que vai te fazer encontrar o violão que vai mais funcionar para a utilização que você quer dar para ele. E é isso, encerramos mais uma série. Agradecer a você por estar aqui comigo, me ensinando coisas. Igualmente agradeço. E mais uma vez eu não posso deixar de agradecer a Michael, que toda vez que eles mandam violão, eles mandam assim, atacadaço, né, velho? Vai mandar, não manda um só não, manda tudo, vai. Deixa os meninos brincar no parque de diversão deles. Então, valeu, Michael, pela parceria e a gente se encontra na próxima bagunça. Muito obrigado.